Olá, dando continuidade ao projeto no desenvolvimento do nosso website de livros, eu vou mostrar nas próximas videoaulas como desenvolver a área principal do site. Então eu tenho aqui já o site praticamente pronto e nas próximas videoaulas eu vou mostrar como desenvolver toda a área principal do site, ou seja, a área que o usuário vai acessar para poder ver os livros que foram cadastrados e tudo mais. Então, essa parte que eu vou mostrar a partir de agora não tem nada a ver com a área administrativa, é a área principal do site. Então, o que vai ter a nossa área principal do site? Vou ter a página inicial, que é a página index, o topo, o menu. No menu, as categorias que foram cadastradas na área administrativa vão virar os links aqui do nosso menu. Então, através desses links, o usuário vai poder filtrar os livros por categoria. Então, todos os livros que foram cadastrados na categoria front-end, quando o usuário clicar aqui em front-end, ele vai exibir somente livros dessa categoria. Da mesma forma em games, mobile e em todos. Da mesma forma, quando o usuário clicar aqui no livro, vai ser exibido as informações que foram cadastradas para aquele livro. Título, subtítulo, o autor, o preço, quantas visualizações já teve esse livro, o conteúdo, os dados do produto, que no caso aqui é os números de páginas. E aqui embaixo a gente vai exibir livros similares a este, ou seja, se o usuário está acessando algo sobre games, eu vou já apresentar logo aqui embaixo alguns livros sobre o mesmo tema. Então vamos iniciar aí o desenvolvimento da área principal do nosso website. Para começar, vamos acessar aqui a raiz do nosso site. Então, selecione a primeira pasta, que é a raiz do nosso site. Na raiz do site, nós vamos criar inicialmente alguns arquivos. Então, o primeiro arquivo vai se chamar index.php. O segundo arquivo vai se chamar menu.php. Terceiro arquivo, topo. E o quarto e último, por enquanto, vai ser o estilos.css. Você vai abrir aqui o arquivo index.php. Vai apagar aqui a estrutura que vem previamente criada pelo Dreamweaver. Vai acessar o site do Bootstrap para copiar aquela estrutura básica do Bootstrap. Então vem aqui no link Getting Started e seleciona Basic Template. Então esse é o template básico do Bootstrap, ao qual a gente já está habituado a utilizá-lo nas aulas. Você vai clicar aqui em Copy, retornar aqui para o seu arquivo index.php e colar. Tendo colado aqui o template básico do Bootstrap, nós vamos fazer algumas alterações. Então a primeira delas vai ser a mudança aqui do título da nossa página. Então vou colocar o título referente ao meu website, Books InfoWeb. O próximo passo é alterar aqui o caminho da folha de estilos do Bootstrap. Então ele vem aqui com o caminho padrão daquele template. A gente vai apagar isso daqui e colocar de acordo com a estrutura do nosso site, pegando o caminho desse arquivo de acordo com a nossa estrutura. Então você vai apagar o que está entre aspas ali no href e pressionar as teclas Ctrl mais espaço. Vai clicar em procurar e vai acessar o diretório do Bootstrap, pasta CSS, e vai selecionar esse arquivo, bootstrap.me. Dá um OK. Beleza, já está aqui o nosso arquivo de estilos do Bootstrap. Como a gente criou um arquivo de estilos para personalizar a nossa página com alguns seletores que vão ser criados, eu também preciso linkar essa minha folha de estilos nesse arquivo principal. Para adiantar aqui um pouquinho, eu vou fazer o seguinte:
Vou copiar essa linha e colar aqui na linha de baixo. Você apaga o caminho aqui do arquivo do Bootstrap, pressiona Ctrl mais espaço e clica em procurar. Só que dessa vez você vai acessar a raiz do seu site e selecionar o arquivo de estilos que tem o nome de estilos.css. Dá um OK. E por último, a gente vai apagar aqui esses scripts referentes às bibliotecas JavaScript do Bootstrap. Então você pode apagar e já salva aí o seu arquivo. Voltando aqui ao meu exemplo, então a gente vai criar já nessa primeira aula a estrutura do topo, do menu e a área aqui do conteúdo do meu website. Então no caso aqui do topo e do menu, como vocês podem perceber, o fundo, a cor de fundo, ele está ocupando toda a viewport aqui do meu navegador. Então para fazer isso a gente vai utilizar a classe Container Fluid do Bootstrap. Daí dentro desse container a gente vai criar a estrutura aqui para o topo e para o menu. Então vamos voltar aqui para o index.php. Eu vou apagar esse H1 aqui. Então a primeira coisa que vai ser criada vai ser a estrutura do topo. Então você deve criar uma div utilizando a classe Container Fluid, que é aquele container que sempre vai ocupar 100% da viewport. Dentro desse container, eu vou criar um outro container, só que dessa vez utilizando somente a classe Container, que como já foi comentado nas aulas, ele vai respeitar aqueles 4 breakpoints que são criados quando você utiliza essa classe aqui. Breakpoints que são criados de acordo com a resolução da tela do usuário. Dentro aqui do container, para criar as minhas colunas do meu grid, sempre eu devo antes criar a linha. Então vou chamar aqui o div class row. E dentro aqui dessa linha eu vou criar a estrutura que vai acomodar as informações do topo. Então já vou utilizar aqui a tag header, que é do HTML5. Dentro dessa tag header eu vou chamar a classe do Bootstrap referente à utilização de 12 colunas do meu grid. E como aqui dentro do header eu vou chamar o arquivo topo.php, eu já vou colocar o include do PHP para chamar o topo aqui dentro. Para finalizar isso daqui, essa primeira parte, eu vou colocar um comentário no final aqui da estrutura principal do meu topo. Então vou colocar aqui fim container topo. Então, a hora que aumentar esse meu código, vai ser fácil identificar onde que está sendo finalizado a estrutura principal do meu topo. Antes de testar isso daqui, só vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui o topo.php e vamos colocar o título do nosso website dentro desse arquivo. Então, nesse momento, eu estou dentro do arquivo topo.php. Eu vou apagar todo o código HTML e aqui, por enquanto, eu vou colocar somente um título: Books InfoWeb. Aproveitando já aqui o arquivo topo.php, a gente já vai tirar aquela assinatura BOM. Então vem aqui no menu modificar
propriedades da página, seleciona título, codificação e desmarca essa opção aqui, ó, incluir assinatura OBOM. Ok, só salvar. Para testar por enquanto, para ver como ficou esse meu topo, é só voltar aqui para o index e dar um F12 aí para ver como é que ficou. Então por enquanto tá aqui, ó, somente o título. Já dá para perceber que está dentro de um container, utilizando aqueles breakpoints do Bootstrap. Só que para que ele fique igual a esse daqui, agora eu preciso trabalhar um pouquinho lá no meu CSS para colocar uma cor de fundo, e depois criar o íconezinho aqui também utilizando o Bootstrap. Então vamos lá. Ainda dentro aqui da estrutura do topo, eu vou criar vou identificar essa estrutura com o parâmetro ID. Vou colocar aqui topo. Então lá, toda essa estrutura do topo eu coloquei um ID chamado topo. Então lá no CSS eu vou criar um seletor com esse nome para aplicar algumas propriedades nessa estrutura do topo. Então nesse momento você vai abrir o arquivo estilos.css. Então como eu criei um seletor ID chamado topo lá apliquei esse seletor no meu topo principal, eu vou criar um seletor aqui com o mesmo nome. Vou colocar uma cor de fundo. Caso você queira colocar outra cor, é só escolher a cor e aplicar aí. Vou chamar aqui por enquanto o color, propriedade color, para alterar a cor da fonte. Para testar, eu vou voltar aqui no meu index e vou atualizar a página. Tá lá, já está criada basicamente a estrutura principal aqui do meu topo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aquele íconezinho do livro junto ao título do meu topo. Então antes de fazer isso, eu vou acessar aqui o site do Bootstrap e vou clicar no link componentes. Então o primeiro item que aparece aqui é referente às classes para aplicar esses ícones aqui nos elementos HTML. Você vai localizar o ícone do livro, que é esse daqui, pode copiar essa classe. Volta aqui para o seu arquivo topo.php. Aqui no arquivo topo.php, dentro do H1, eu vou criar um span e aplicar a classe que eu acabei de copiar. Fechar o span aqui. Lembrando que você pode ir dando pause aí no vídeo e executando as ações que eu estou mostrando aqui. Estou mostrando um pouquinho rápido para que o vídeo não fique, a videoaula não fique muito extensa. Mas vai dando pausa aí para você ir fazendo com mais calma e também procurar entender o que a gente está desenvolvendo nesses arquivos. Vou salvar e atualizar aqui a minha página para ver como ficou. Então já está aqui o ícone e o título do meu site. Então agora a gente vai para a estrutura do menu. O menu basicamente é a mesma coisa, vai ter a mesma estrutura aqui do topo. A única diferença é que tem uma cor de fundo diferente e lógico que eu vou incluir o menu.php dentro dessa estrutura. Então logo abaixo aqui do fim do container do topo, eu também vou criar um outro container fluido. Então a estrutura basicamente é a mesma. Um container fluido e um container padrão. Então agora aqui dentro
para começar a colocar a estrutura do menu, primeiro a gente deve criar a linha. Dentro da linha, eu vou criar a estrutura do menu. Então já vou utilizar aqui a tag específica do HTML5. Vou chamar a classe, também utilizando 12 colunas do meu grid. E aqui dentro eu vou dar um include do meu menu.php. E também aqui no finalzinho eu vou colocar um comentário HTML para identificar que é o fim do container do menu. Antes de testar essa estrutura, vou abrir aqui o meu menu.php. Como é o arquivo que vai ser incluído, eu preciso apagar essa estrutura. Já vou remover a assinatura BOM também desse arquivo. E vou colocar somente a palavra aqui, menu, para ver como que vai ficar. Salve esse arquivo, salve todos os arquivos, volta lá para o seu index e atualiza. Então já está aqui, ó, menu funcionando. Então agora eu vou fazer basicamente o que eu fiz aqui no topo. Vou aplicar um seletor na estrutura do menu para colocar uma cor de fundo. Vou voltar aqui para o meu index. E aqui no início da div do container do menu, vou aplicar id menu. E agora lá no CSS eu crio esse seletor aplicando a propriedade de cor de fundo. Só vou colocar uma cor na fonte aqui para diferenciar da cor de fundo. Feito isso é só salvar, volta no index, atualiza, olha lá. Então já está pronto o meu menu e o meu topo. Para finalizar essa estrutura básica, a gente só vai fazer o seguinte. Então olha lá, você pode ir colocando da mesma forma que eu criei aqui, ó, dando esses espaços que daí fica mais fácil de identificar onde começa a tag e onde ela finaliza. Então tem aqui a estrutura do topo e a estrutura do menu. Então logo abaixo do menu eu vou criar um container que vai ser a estrutura do conteúdo do meu site. Então vou criar somente a estrutura aqui. Vou colocar só um título para ver como que ficou essa minha estrutura. Depois salvar isso daqui com o modelo, para que a gente possa utilizar essa estrutura. E lógico, aqui no conteúdo, de acordo com a página, vai ser um pouco diferente. Por isso que eu não vou ainda definir as colunas que eu vou ter dentro desse container principal. Então só vou salvar, voltar aqui e atualizar a minha página. Então já está aqui a minha estrutura principal. Então lá, só antes de salvar com o modelo, só vou corrigir aqui a classe. Eu acabei colocando um igual ao invés do traço. Então estou corrigindo aqui. Caso você já tenha percebido esse erro, melhor ainda, ou se não, volta aqui no Neve Class com o SM12 e corrige o igual aqui. Estava igual, eu coloquei o tracinho, que é o correto. Vou salvar. Olha lá, agora sim, ó. Pode ver que está tudo alinhado.
Feito isso, pessoal, vamos salvar esse arquivo como modelo aí do nosso site. Então vamos ver aqui, arquivo, salvar como modelo. Só lembrando que antes de salvar tem que estar no modo design aqui no Dreamweaver. Arquivo salvar como modelo. Vou colocar o nome de modelo principal. Atualizar links sim. Feito isso, vou fechar esse arquivo, o estilos também, o menu, e por enquanto é só. Na próxima aula a gente vai desenvolver o menu do site, o topo, para depois começar a exibir os livros ali no conteúdo.